Para a nossa conversa número 117, temos como protagonista o Pilrito Escuro. E o Gonçalo Elias vai-nos falar então sobre esta espécie, começando por descrever precisamente onde é que ele viu esta espécie e em que condições é que foi feita esta observação. Ora, viva Zé, então, esta espécie foi vista por mim pela primeira vez no dia 4 de dezembro de 1988, no mesmo dia, no mesmo local que eu já referi para a conversa anterior sobre a Rola do Mar, portanto, na praia de Santo Amaro de Oeiras, a poucos quilómetros de Lisboa, e na companhia do meu tio, que foi quem me ensinou a ver aves. Eu nesse dia fui ter com ele a Santo Amaro de Oeiras, por razões que eu expliquei na conversa anterior e que não vou repetir aqui, portanto, quem quiser saber a história terá que ir ouvir a conversa da Rola do Mar. E nesse dia, então, além da Rola do Mar, vimos o pilrito escuro, que é uma ave que não é muito comum em Portugal, mas que o meu tio já estava familiarizado com ela, porque ele morava ali na zona e a Praia de Santa Mar de Oeiras era um dos sítios onde ele ia ver aves regularmente, portanto, foi o meu tio que me mostrou pela primeira vez um pilrito escuro. Na realidade, qual é que achas que seja o fator que torna, digamos, o Pilrito Escuro uma ave de difícil observação cá em Portugal? Eu acho que a principal razão é que Portugal está no limite sul da área de invernada. Ou seja, o pilrito escuro, tal como muitas outras limícolas, é uma ave que nidifica em latitudes elevadas, no Ártico e no Subártico. Eu acho que eles não nidificam abaixo dos 60 graus. Portanto, as zonas principais de nidificação serão o norte do Canadá, Groenlândia e Islândia, Suécia, Noruega, Finlândia e depois certos troços da Rússia já na zona do Ártico. Só que, ao contrário de outras limícolas que vêm invernar no sul da Europa e em África, o pilrito escuro desce até latitudes temperadas, quer no lado americano, onde eles também invernam, na costa leste, quer na Europa, onde eles são frequentes, sobretudo nas costas que vão desde o sul da Noruega, passando pela Dinamarca e pela Holanda, Inglaterra e Irlanda até França, e tem como limite sul da principal área de invernada o norte de Espanha, portanto ali a costa que vai desde a Galiza até ao Golfo da Biscaia. É claro que isto não é um limite absoluto e há sempre alguns indivíduos que vêm invernar mais a sul, inclusive no Algarve e até na costa mediterrânica de Espanha, mas são muito menos e, portanto, mesmo em Espanha, a principal área de invernada é na costa norte. E, portanto, como nós estamos no limite, nós apanhamos só aqueles indivíduos que se estendem um bocadinho mais para sul. Dito de outra maneira, nós aqui em Portugal encontramos meia dúzia, dois, três, meia dúzia, raramente mais de 10, embora as observações de mais de 10, mas quando vamos a países das latitudes temperadas que eu referi, encontram-se já bandos, se calhar, com meia centena ou com uma centena, portanto, porque aí estás no coração da zona de invernada. Digamos que o habitat que eles também gostam também não facilita, não é? Em parte sim, nós temos muitas praias arenosas, embora também tenhamos costa rochosa, mas eu acho que aqui haverá também uma preferência, se calhar, por um certo intervalo de temperaturas, que eles encontram com mais facilidade, em latitudes superiores. Portanto, pode ser um misto destes dois fatores. Um fator que tem a ver com aspectos climáticos e um fator que tem a ver com o habitat. E eles são mais comuns nas zonas onde se juntam os dois fatores. Porque se fores muito lá para norte, para as costas da Noruega, também tens muita costa rochosa, mas se calhar já é demasiado frio e eles não conseguem encontrar alimento no inverno. Portanto, por isso é que eu digo que o fator climático acaba por influir também na disponibilidade alimentar do tipo de presas que eles procuram. Uhum. Do que é que se alimenta esta espécie? Bom, esta espécie, como a maioria das limícolas, alimenta-se de invertebrados aquáticos, né? Que neste caso captura nas zonas entre maré. E como eles são muito costeiros, então estamos a falar de invertebrados marinhos. Portanto, aqueles pequenos invertebrados, não tenho aqui muito em detalhe, mas penso que são aqueles pequenos crustáceos, etc., que andam ali nas zonas rochosas que são expostas durante a maré baixa. Isto acontece com muitas limícolas que se alimentam ao ritmo das marés, o que significa que as horas da refeição
são nas alturas em que a maré está baixa. Como a maré vai rodando ao longo dos dias, não é sempre à mesma hora, a hora da refeição também vai variando. E depois, quando a maré enche, eles deslocam-se para os seus refúgios de maré cheia e esperam que a maré baixe novamente. Vamos agora aqui dar um saltinho à questão da taxonomia. E antes ainda de entrarmos na taxonomia numa perspectiva, portanto, do nome científico, há aqui um pormenor também que diz respeito à forma como o bicho é identificado, esta espécie, como Purple Sandpiper. E este purple eu associei ao facto que, quando se fala na identificação desta ave, referir-se a uns reflexos metalizados, assim, meio púrpura, meio... Só que eu nunca vi nada disso, para ser sincero, nunca Pois, vi esses reflexos. eu também nunca vi cá nada. Acho que uma vez, há muitos anos, na Ericeira, já em finais de abril, vi lá um pilrito escuro com uma plumagem que não me era muito familiar e que eu depreendi que ele já estaria a fazer muda para plumagem nupcial. Eu penso que este purple se refere exatamente às cores que são um bocadinho mais quentes que estas aves adquirem durante a plumagem nupcial. Mas eu, como nunca vi assim nenhum ao vivo com a plumagem mesmo nupcial plena, não consigo avaliar. Mas uma nota para dizer, quando há um nome, quando há uma ave que tem uma plumagem de verão e uma plumagem de inverno, que é o caso de muitas aves, como sabes, eh, quando há um nome comum ou até um nome científico que é descritivo, sei lá, dizer que tem o peito desta cor ou que tem o dorso daquela ou a cabeça, não sei o quê. Olha, um exemplo, gaivota de cabeça preta, né? Normalmente essa descrição da plumagem que aparece no nome refere-se à plumagem nupcial. A gaivota de cabeça preta só tem a cabeça preta na plumagem nupcial. E, portanto, o Purple Sandpiper, que eu de facto não sei a origem deste nome em inglês, havendo uma descrição em termos de cor e havendo uma plumagem variável, normalmente isto surge tem a ver com a plumagem nupcial. E eu, como disse, eu nunca vi nenhum ao vivo assim com a plumagem nupcial plena, já vi um que parecia estar em transição, mas das imagens que eu vi, dos desenhos, das ilustrações de aves desta espécie em plumagem nupcial, de facto a plumagem nupcial tem tons um bocadinho mais castanhados, avermelhados, e é possível que tenha os tais reflexos assim púrpura que eventualmente estarão na origem do nome. Mas estou a conjecturar um bocadinho porque não conheço essa plumagem em detalhe. Agora, já agora, E ias quanto de ao falar nome também científico? do nome científico. O nome científico tem aqui algumas nuances engraçadas. A primeira coisa que eu gostava de referir era que esta espécie, apesar de ser oriunda da Escandinávia, não foi descrita pelo Linneu. E talvez não porque eles, como são da costa rochosa, o pilrito escuro é muito mais frequente na Noruega do que provavelmente na Suécia, que era a terra do Linneu. Portanto, imagino eu que embora eles também ocorram depois um bocadinho mais para o interior, em zonas que não são necessariamente costeiras, mas são muito mais frequentes na Noruega. Portanto, o Linneu se calhar nunca chegou a contactar com esta espécie, e quem acaba por descrever esta espécie em 1764, portanto, 6 anos depois da publicação do Linneu, é um ornitólogo dinamarquês chamado Morten Brunisch. E o Morten Brunisch, que é uma pessoa que se começou a interessar também muito pela ornitologia, ele publicou um trabalho importante em 1764 chamado Ornitologia Borealis, todo em latim, está online, Ornitologia Borealis. E nesse trabalho ele descreve as aves da Escandinávia, portanto, que é o objeto do tratado dele, e nesse trabalho, algumas das aves que ele lá descreve estão a ser descritas pela primeira vez, porque o Linneu não as tinha incluído no seu primeiro, no sistema Natura de 1758. É o caso do pilrito escuro, que é então uma das espécies que é descrita pelo Morten Brunisch neste trabalho Ornitologia Borealis. Quanto ao nome científico, o nome dado pelo Brunisch é Tringa marítima. Depois, mais tarde, é que isto passa para o género Calidis. Ora, só que ao contrário do que acontece com outros géneros, que ao princípio eram assim, uma espécie de géneros de chapéus e que depois foram todos retalhados e divididos em não sei quantos, o género Tringa tem uma história assim um bocadinho mais confusa, porque quando o Linneu cria o nome Tringa, o género Tringa, ele coloca lá algumas espécies, mas que não são todas as que lá estão hoje. E há outras que são colocadas lá e que depois saem. Ou seja, já sabemos que o Linneu agrupava as espécies de acordo com as suas semelhanças morfológicas.
e ele classificou-as de uma dada maneira, mas depois mais tarde chegou-se à conclusão que umas deviam entrar, outras deviam sair. Então, entre as que entraram, por exemplo, está o perna vermelha, que inicialmente o Linneu chamou-lhe Scolopax totanus, portanto ele colocou aquilo mais próximo da galinhola, talvez por ser assim um bico mais comprido. Enquanto que o Calidris marítima estava no Tringa, estava como Tringa marítima, e depois acaba por sair mais tarde para o género Calidris. Há uma espécie, quando há um género, há sempre uma espécie que nunca sai, porque é o protónimo, neste caso o protónimo do género, que no caso do género Tringa é o Tringocropos, que é o maçarico bico-bico. Portanto, é considerado o protónimo do género Tringa. Esse nome foi dado pelo Linneu e esse nunca mudou até hoje. Portanto, mantém o nome original, só que depois houve outras espécies que entraram e saíram do género. No caso do Calidris marítimo, ele saiu, passou de Tringa marítima para Calidris marítima. E este Calidris representava o quê? Calidris é um nome antigo que vem do grego, que é referido pelo Aristóteles, lá naqueles seus trabalhos História Animalium que ele fez, portanto, o Aristóteles que viveu na Antiguidade, na Grécia Clássica, e ele refere um nome que seria Calidris ou Scalidris, que se referia supostamente a uma ave meio sarapintada ou malhada, de cor acinzentada, que vivia em zonas ribeirinhas. E que ele não identifica, também já sabemos que no passado era difícil distinguir espécies parecidas. Portanto, ele refere-se a algum tipo de ave ribeirinha que mais não se sabe o que era, mais tarde começou-se a conjecturar que isto poderia ser ou um pequeno maçarico ou pilrito, ou então uma alvéola. Não se sabe. O que é certo é que depois, mais tarde, este nome Calidris passa a ser considerado, passa a ser proposto como género por parte de um senhor chamado Merran, em 1804. Porquê? Porque se percebeu que realmente isto aqui não estava bem no género Tringa e, portanto, é um género aqui que é separado, mas só então em 1804. Esta ave, agora dando aqui uma mudança no tema, em termos de reprodução, tem uma particularidade que é, como tu já tinhas referido há pouco, ela reproduz-se lá mesmo para o norte, não é? No Ártico e no Subártico, sim. Sim, e o que eu achei curioso foi o facto de, quando ela migra, não migra para muito longe, à escala daquilo que nós sabemos que outras limícolas fazem, não é? Exatamente. Exato. Também há situações como nós na última conversa que falámos sobre a rola do mar, referiu-se o facto de haver aves que vêm, que nos aparecem vindas do Canadá, etc, etc. Acontece o mesmo com estas, ou seja, também apanhamos assim aves vindas de outros lados? Bom, ora bem, como eu disse há pouco, esta espécie inverna em latitudes temperadas. Portanto, vem do Ártico e do Subártico, inverna em latitudes temperadas. Temperadas, enfim, é uma franja de latitudes que depende das regiões, mas eu diria, grosso modo, anda ali entre os 45 e os 60 graus. Né? Abaixo dos 45 já é Mediterrâneo, acima dos 60 graus já é a taiga e depois acima do Círculo Polar já é a tundra. Assim, numa divisão muito grosseira. Ora, como estes pilritos não vêm invernar, eles entram marginalmente no Mediterrâneo, como eu disse, mas são tudo em latitudes temperadas, são essa zona de invernada. Esta espécie está naquele grupo que nós podemos chamar migradores de média distância. Enfim, o conceito de média e de longa aqui é um bocadinho fluido, porque não há um limite claro, mas eu diria que os migradores de longa distância são aqueles em que uma parte substancial da população faz migrações de 5.000, 10.000 quilómetros ou mais, né? Enquanto que estes de Exato. média distância, muitos indivíduos fazem migrações de 1.000, 2.000, talvez 3.000, mas não muito mais do que isso. Portanto, virão, vamos imaginar, do norte da Noruega até a Holanda ou até ao norte de França. Portanto, média distância. Neste sentido que eu tenha lido, eu penso que os do Canadá não atravessam o Atlântico, vão invernar na costa leste americana. Portanto, não tenho conhecimento de haver uma rota habitual de atravessar o Atlântico. Não quer dizer que pontualmente não pudesse haver, mas agora, por acaso, estou a dizer isto, mas estava só a verificar o que diz o Birds of the World e eles dizem que as aves que nidificam no Alto Ártico canadiano
podem migrar, mas atenção, podem, é may migrate, podem migrar via Groenlândia e Islândia, tal como acontece com outros calídris que nidificam na ilha de Ellesmere e invernar na Europa. Mas isto diz que podem, e depois tem duas referências. Eu não sei se este podem se baseia numa observação de aves anilhadas ou se é conjectural. Portanto, isto aqui não elabora muito mais. É possível que haja alguns, mas eu julgo enfim, poderá haver uma pequena fatia da população, mas não será tão expressiva como no caso das rolas do mar, parece-me. Seja Aliás, como for, é sempre aqui em torno do Atlântico. espera, eles próprios dizem que é necessário mais investigação para verificar estas rotas. Portanto, eles estão a colocar isto aqui de forma um bocadinho conjectural, portanto, eles acham que sim, talvez haja evidências isoladas, mas eles admitem que isto tem que ser um bocadinho mais estudado para se poder estabelecer melhor que rotas é que existem afinal, neste caso. Está a dizer, então isto é basicamente aqui só em torno do Atlântico. Estas, apesar de nidificarem lá muito em cima, não vão para a costa oeste dos Estados Unidos, por exemplo. Não, oeste não, é só na costa leste. É só na costa oeste, pois. Exato. Aliás, inclusivamente, depois há aqui outro aspecto, como eles ficam em latitudes elevadas, diz aqui, alguns investigadores acreditam que os pilritos escuros que nidificam no sudoeste da Groenlândia e na Islândia são residentes, ou seja, ficam por lá durante todo o ano. Repara, isto mostra que em certas regiões eles nem precisam de migrar muito para sul porque encontram alimento lá para sobreviver mesmo nos meses mais frios. Portanto, daí eu também dizer que não é uma migradora de longa distância. Ainda um pouco relacionado aqui também com a questão da reprodução, achei curioso, isto é mesmo só a título de curiosidade, uma referência que li na Wikipédia a dizer que aparentemente há um caso já foi detectado um caso de hibridação entre esta espécie com o pilrito peito preto. Eu Não deixa de ser vi, mas eles curioso. também referem que esses casos de hibridação entre calídris aparentemente são muito raros, portanto não é nada frequente haver estes casos de hibridação. Gostava de deixar já agora sobre a nidificação também uma nota complementar, porque há pouco estava a dizer, não expliquei bem o tipo de local onde eles nidificam. Eles podem nidificar no Alto Ártico e aí desde o nível do mar até aos 300 metros, isto no Ártico e no Subártico, mas quando se desce um bocadinho mais para as latitudes da Noruega e da Suécia, eles aí já podem ir para as montanhas e podem nidificar em terras altas acima dos 1000 metros, mesmo em terrenos parcialmente gelados. Portanto, E eles mesmo não são longe uma espécie. das zonas costeiras? Não, mais para o interior, no interior da Noruega. Aliás, há uma cadeia de montanhas que separa a Noruega da Suécia. E, portanto, eles podem. E o mapa de distribuição mostra que há ali uma mancha importante ao longo dessa cadeia de montanhas. Portanto, mas isto acontece com muitas outras limícolas que são costeiras no inverno e que vão para o interior durante a época dos ninhos. Portanto, eles podem se afastar das zonas costeiras, porque o que acontece muito em latitudes elevadas é que aquilo no inverno, aquilo é tudo inóspito, está tudo congelado, mas que na época dos ninhos, quando o gelo derrete, aparecem muitos invertebrados. Enfim, é um verão de curta duração, mas que oferece muitas oportunidades de alimentação e, consequentemente, de reprodução, e há muitas limícolas e outras aves aquáticas que aproveitam essas oportunidades e acabam por nidificar longe da costa. Pode ser isso que acontece com esta espécie também, mas efetivamente eles podem nidificar longe da costa, até em zonas de altitude, como referi. Uh, Vamos aqui talvez para o último tema da conversa, que é a questão do estatuto de ameaça, em que nesta espécie já aparecia no Atlas 2005 como em perigo e no Atlas 2022 mantém-se. E estamos a falar, obviamente, da população invernante. Tens alguma questão para dizer sobre isto? Bom, eu já tenho comentado isto acerca de outras espécies. O que acontece aqui, quando estamos a avaliar populações invernantes, nós temos que ver isto no devido contexto. Esta espécie, como eu referi, inverna em latitudes temperadas. A nossa população é uma população marginal, porque está no limite sul da área de invernada. Porque a principal área de invernada é em países que eu já referi, como por exemplo Holanda, França, Inglaterra, entre outros. O que diz no PDF da lista vermelha é população extremamente reduzida, estimada em 10 a 50 indivíduos.
E depois diz, na adaptação à escala regional desceu um nível de ameaça, ou seja, se não tivesse sido feita a adaptação à escala regional, isso não estava em perigo, estava criticamente em perigo. Por se admitir que as condições não se estão a deteriorar nem dentro nem fora da região e se assumir que a população nidificante de grande dimensão e estável pode salvar a população nacional caso esta decline. Bom, eu acho um bocadinho desajustado estar a usar o termo salvar neste contexto. Mas adiante. Eu penso que esta população é marginal e estar a atribuir um estatuto em perigo é, de certa maneira, estar a colocar esta espécie numa das prioridades de conservação. E eu acho que populações marginais, em termos de conservação, representam muito pouco, porque a conservação tem que ser vista numa perspectiva global, e é verdade que cada país terá que fazer o seu esforço, mas o que acontece é que as aves não conhecem fronteiras, e, portanto, este 10 a 50 só está contabilizado porque existe uma linha de fronteira que separa Portugal de Espanha. E Espanha já inverna uma data de centenas de aves. Portanto, estes estatutos atribuídos às populações invernantes, quando estamos a falar de populações marginais, podem sugerir que a espécie está ameaçada quando não está. Isto é apenas uma questão administrativa mais do que outra coisa. Daí que esta questão de estar a atribuir estatutos regionais, e principalmente estatutos regionais a populações invernantes, tem que ser sempre interpretado desta forma. Portanto, mas pronto, obviamente que a aplicação dos critérios diz-nos que é em perigo. O que acontece é que, se em vez de 10 fossem apenas 5, e há espécies que estão tão no limite da região de invernada que nós só temos para aí 5 indivíduos, então isto está criticamente em perigo, quando no resto da Europa existem milhares. Portanto, é este Sim, aspecto que até nós não porque podemos só. na leitura desta lista, no caso de Espanha, até tem data deficiency, ou seja, que nem devem ter apreciado a espécie, não é? Não, foi apreciado. Quando não é apreciado, tem lá NA. O que acontece, o NA significa Ok. que não foi avaliado, ou que se considera que não há condições para avaliar. O DD, que é a data deficient, significa que foi avaliado, mas a informação disponível, que é escassa, porque é uma espécie às vezes que é pouco comum, mas também não se considera que seja rara, é escassa, os números não são muito consistentes, até por causa do habitat em que eles ocorrem, e o DD significa a informação disponível não nos permite atribuir uma categoria. Mas atenção, o DD é sempre visto como uma categoria provisória, porque a ideia, quando uma espécie está em DD, é que no futuro esta situação possa ser reavaliada e possa ser atribuída a uma categoria. Portanto, Ok. é essa a interpretação. Portanto, ela foi avaliada, mas não houve, enfim, considerou-se que não havia condições para atribuir a categoria. É diferente do NA. E é importante também fazer aqui esta distinção para não haver confusões. Ok. Mas com esta conversa surgiu-me aqui também uma dúvida, talvez saibas responder, que é o seguinte: historicamente, esta ave é uma ave que sempre se tem visto em Portugal, ou, ou é uma coisa mais recente, dado que nós estamos assim, digamos, no limite extremo da sua distribuição, tens alguma informação sobre isso? Eu, para responder a isso, vou-te ler o que diz o livro do Rei Júnior. O Rei Júnior, que era um ornitólogo que viveu na primeira metade do século XX na zona de Vila do Conde, portanto, ele vivia no litoral norte, que ainda hoje é a zona onde a espécie é mais regular, e publicou a sua lista sistemática em 1931, e ele diz assim, como parênteses, ele chama esta espécie maçarico. Aliás, o nome maçarico era um nome genérico para uma data de aves deste grupo das limícolas. Então ele diz sobre este maçarico: pouco comum, chega do norte em novembro, conservando-se até março ou abril nos rochedos da praia, pelo menos nas fragas da Aguilhada e do Castelo da Foz do Ave. Os indivíduos obtidos em abril já apresentam a plumagem com os reflexos purpurinos da plumagem de estio. Nunca a encontramos para o sul de Lavadores, proximidades da Foz do Rio Douro. Este texto responde aqui a uma data de questões, né? Responde à questão Exato. dos reflexos purpurinos, responde ao facto de eles serem mais comuns a norte do Douro do que a sul, e responde ao facto que já no tempo do Rei Júnior ele aparecia na costa norte, nos rochedos, mas em número reduzido. Portanto, com base nestas informações, eu diria, e sem fazer grandes investigações adicionais, que a situação é parecida com aquela que tínhamos há 90 anos. Exato. Gonçalo, muito obrigado. Se não esticamos demais nesta conversa e depois o pessoal queixa-se que nós estamos a alongar.
Exato. Obrigado a todos aqueles que nos ouviram. Obrigado, Gonçalo. Até a Obrigado, Zé. próxima. Até à próxima.